Olá, Montes Claros, estamos aqui mais uma vez com Antônio Roberto. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem, alegria grande ela de estar aqui mais uma vez e de estar fazendo esse programa para Montes Claros, né? Para a gente também é um prazer muito grande estar com você. Legal. Bom, o assunto de hoje, que foi sugerido pela Antônia lá da Vila Mauricéia, diz respeito ao apego que muitas pessoas mantêm com o passado. Por que é tão difícil desligar do passado? E por que às vezes o passado, inclusive, impede a gente de seguir nossa vida adiante? Pois é, o que acontece é o seguinte, o passado, ele tem uma função bonita na nossa vida, que é a função de aprender com ele. Quer dizer, o que me aconteceu quando eu era criança aqui em Montes Claros serve de aprendizado para agora, para esse momento aqui que eu estou vivendo. Agora, quando eu começo a usar o passado para sair fora da minha vida, para sair fora do momento presente, aí começa o problema. Toda pessoa deprimida, ela é apegada ao passado. Ela não sabe se livrar do passado, ela sofre com o passado. E por incrível que pareça, isso é uma das coisas que eu fico abismado, né? Uma cultura que valoriza tudo que já acabou, tudo que já perdeu, tudo que já foi, tudo que já era, e no entanto a pessoa sofre com isso. Ela sofre através da saudade, sofre através da mágoa e através da culpa. São três sentimentos da pessoa presa olhando para trás. Gente, se eu estou dirigindo um carro, é claro que de vez em quando eu tenho que dar uma olhadinha no retrovisor. Agora, se eu for dirigir o carro, olhando o tempo todo para o retrovisor, vocês sabem nem o que vai dar, né? Quer dizer, tem gente que vive olhando para trás, olhando para trás. Ô, Antônio, mas saudade não é uma coisa boa? Se te fizer sofrer, não é. Se for com alegria, não é saudade, é lembrança. Quando eu lembro da minha mãe, que já morreu, tem uns 6 anos, mas eu lembro bem, alegre, feliz, tranquilo, sabendo quanto foi bom a vida com ela, isso é lembrança. Agora, se eu começo a chorar, a sofrer, as pessoas têm vergonha de dar a Deus o que já passou. E a palavra dar a Deus é muito significativa, dar a Deus, entregar para Deus. As pessoas, elas ficam e também usam o passado como forma de chamar atenção sobre si mesma, para as pessoas ficarem com pena, para controlar as outras pessoas. Claro que se morre alguém na minha família, claro, se eu perco um grande amor, se eu perco um dinheiro, é claro que eu tenho que sofrer. E tem que sofrer muito, mas na época, né? Passa um dia, 3 dias, uma semana, um mês, pelo amor de Deus, tem que ressuscitar. Tem gente que às vezes perde o marido e não casa nunca mais, porque parece que é como se fosse errado se livrar do passado. Não, a vida, gente, é para frente. Presta atenção nisso. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Mesmo que você não queira, nós estamos começando hoje. Não tem essa desculpa, não. E quanto mais velho você vai ficando, mais passado você tem para chorar, reclamar, falar dele. E, no entanto, a vida é sempre para frente. Outro sentimento, Ellen, que acaba com a pessoa e que é ligado ao apego ao passado é a mágoa. Você sabia que o que atrapalha as relações não é a raiva, não é a briga? Isso é até bom para resolver os problemas, a raiva tem uma função de resolução de problemas. O que acaba com os casamentos, o que acaba com a relação dos pais com os filhos é a mágoa. É a raiva que ficou para depois, que foi congelada, que botaram na geladeira. Coisa passada, não sei o que, o casal está brigando e tal, de repente o marido fala, mas eu não me esqueço não. Há 2 anos atrás, você lembra o que você fez comigo? E a mulher fala, não, pior você, quando a gente ainda era namorada, eu não esqueço aquela traição, aquele negócio. Quer dizer, as pessoas vão ficando... Deixa eu contar um negócio para vocês. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Olha, eu estou dizendo que o erro faz parte da nossa vida, querendo ou não. Se eu for realmente conviver com a pessoa durante 1 ano, 10 anos, 12 anos, não tem como um pisar na bola não. Com o outro, não tem jeito, ué. Se eu tenho 17 anos, e tenho 17 anos de casado, né, com a minha segunda esposa, 17 anos de casado, se eu for ficar chateado com tudo que não for legal, não tem jeito da pessoa ser perfeita. Mas as pessoas pegam, guardam aquilo, dizem que quando a pessoa vai ficando velha, a memória vai... Na hora da briga, eles lembram de tudo. Não estou entendendo. Essa mania de pegar o passado para manipular o outro. Quer dizer, então a mágoa é o seguinte, você está com raiva, briga, xinga, resolve, passou. A Bíblia fala isso, eu sei que tem muito católico, muito evangélico assistindo o programa.
E a Bíblia fala isso, não deixa o sol se pôr sob a sua ira. Não fica com a raiva guardada muito tempo, não, porque isso te faz mal. Um dia nós vamos conversar só sobre a mágoa, um dia nós vamos, mas de qualquer forma é uma prisão ao passado. E o terceiro é o sentimento de culpa. Quando eu te falo que nós somos imperfeitos, então o erro seu é para você aprender com ele, não é para você lastimar. A culpa é a tristeza por não ser perfeito. Minha culpa, minha máxima culpa. Isso foi uma mudança que a igreja teve no século III. Antigamente falava assim, ó, o problema é o erro. Depois começou o negócio de culpa. O Papa atual, que é de uma sensatez absurda, de uma sabedoria fora do governo, já falou nisso. Eu vi uma entrevista dele esse dia falando que não é uma coisa boa a culpa. Ele gosta de eu ficar sofrendo, me martirizando pelo erro que eu cometi, em vez de aprender. Tem nisso também uma esperteza nossa. Sabia que a maioria das pessoas deprimidas, elas têm um profundo sentimento de culpa? Sim, né? Eu imagino. Nós todos temos esse negócio, quer dizer, em vez de você aprender com erro, você fica chateado porque errou, porque você é Deus, né? Não pode errar, não pode cometer. Isso é esperteza, em vez de aprender, quer dizer, ter esse apego ao passado, ele tira a alegria de viver. Se o objetivo da vida é ser feliz, como eu falei no último programa, se o bacana é você batalhar para a sua felicidade, nós aqui nesse programa vamos sempre falar das coisas que acabam com a sua felicidade. Uma delas é isso, ficar olhando para trás. Eu vou contar uma historinha para vocês, que aí vai guardar bem. Havia um mosteiro, e todos os dias esses monges saíam do mosteiro e iam trabalhar numa cidade vizinha. Todos os dias. No meio do caminho tinha um rio, de muita correnteza. Um dia estavam vindo os dois padres lá, que eles iam trabalhar nessa cidade. Na hora que eles foram colocar o pé no rio, de repente apareceu uma moça, mas com algumas características. Primeiro, a moça estava de biquíni, porque era perto do rio. Segundo, para a agonia dos padres, o biquíni era pequeno demais. E terceiro, para acabar de piorar, a moça tinha um corpo extremamente erotizado. É o que cientificamente o pessoal chama de gostosa, né? Aí, na hora que os padres botaram o pé no rio, a moça falou: ô padre, morro de medo de atravessar esse rio. Será que vocês podiam me ajudar a atravessar? O mais velho virou a cara para lá e falou: isso é o capeta. Quero nem saber. É o capeta. O mais moço falou: gente, isso é para fazer caridade, o que custa, né? Aí pegou a moça no colo e atravessou com ela o rio. E aí foram lá. Trabalharam o dia inteiro, missa, procissão, batizado, fizeram. À noite eles voltaram, foram para as últimas orações da noite. Quem estudou no seminário sabe que tem as orações da noite no mosteiro. Na hora que ajoelharam, o mais velho olhou para o mais moço e falou: o irmão, você pecou. O mais moço falou: mas que? Pequei o quê? Onde? Ah, já esqueceu, hoje de manhã, aquela moça com aquele biquíni, com aquele corpo. Você sabe que a nossa ordem proíbe pegar em mulher, e você pegou naquela mulher. O mais moço olhou para ele e falou: irmão, eu peguei aquela mulher às 8 horas da manhã. 8h15 eu soltei a mulher, você está com ela até agora na cabeça. Não sabe. Esse é uma pegada, esse é que todo mundo chama de santo, é uma pegada ao passado. A vida é para ser vivida a partir de agora. E o passado tem uma função: aprender com ele, ponto. É só isso. Aprendeu com o seu erro, dê graças a Deus, está errado. Não aprendeu, está lamentando, chorando, com vergonha do passado. Mas se eu for ter vergonha do passado, nasci aqui no beco do Marimbondo, aqui em Montes Claros. Minha mãe era servente de grupo, pobre coitada, não tinha nada, passei fome. Ah, não, pelo amor de Deus, passou e não volta nunca mais. Mas Dona Carmelita pergunta aqui, Antônio Roberto, se o arrependimento, na medida em que é o reconhecimento de um erro que nós cometemos, se ele não favorece a que a gente cresça e retome a vida da gente. Há uma confusão entre culpa e arrependimento, misturar essas duas coisas. Ah, você está arrependido, eu estou tão arrependido, estou sentindo a culpa de ter feito isso com meu filho, com meu marido, com a minha mulher. Mas há uma diferença, sim. Há uma diferença. É Carmelita o nome dela, né? Dona Carmelita. Dona Carmelita, há uma diferença. A culpa sem dor é arrependimento. O arrependimento com dor é mágoa. É mágoa, é culpa. Quer dizer, ou seja, arrepender, tipo assim, errei, quero uma chance para recomeçar. Dizem que pau que nasce torto, morre torto, eu não sou pau, posso me regenerar. Beleza.
O arrependimento nesse sentido é bacana. Agora, se você entender o arrependimento como aquele negócio de bater no peito, chorar, né, se bater, né? Não, isso já passou. Isso era na época da Inquisição, na época da Idade Média. Hoje, realmente, nós temos muita culpa, mas isso atrasa. A culpa, por incrível que pareça, ela não é um sinal de crescimento. Ela não é um sinal de que você vai melhorar. Normalmente, preste atenção, a maioria das culpas que nós temos são daqueles erros que a gente comete o tempo todo. Não há uma garantia de que você vai mudar só pelo fato de ficar triste, de ter errado e chorar. Ah, você me desculpa. Desculpa, mas o quê? Mas você aprendeu? Vai mudar? Ou vai continuar da mesma forma? Quer dizer, então, na verdade, a culpa não é legal. Agora, o arrependimento não, é o aprendizado. O erro tem essa função. Senão tudo, olha, tudo que foi descoberto na ciência, tudo que foi descoberto na tecnologia, tudo que se inventou de bom para a qualidade de vida das pessoas, veio de um erro. É a partir do erro, do ensaio e do erro, é que você vai crescendo. Então o erro em si, não é, ele é apenas natural. As pessoas erram, ninguém é perfeito. É por isso que a gente tem que evoluir, por isso que a gente cresce, por isso que a gente melhora, por isso, inclusive nas próprias relações. Então, dona Carmelita, o negócio é o seguinte, arrependimento legal, né? Eu estou transformando o meu erro numa construção. Agora, a culpa de ficar chorando, lamentando, etc., claro que não é uma coisa legal. Porque o erro tem que ser acolhido para ser transformado. Com alegria. Se eu estou disposto a mudar, eu estou fazendo isso com alegria. Agora, se eu insistir no sofrimento, no chorar, no lamentar, etc., eu estou apenas querendo manipular o outro a meu respeito. Tipo, olha, eu não sou tão ruim como você está pensando, não. Eu não errei muito, não, tanto que eu estou arrependido. Está com mágoa, está com culpa, está triste. Não, não é. Arrependimento, sim. Vamos chamar um intervalo, então? Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre mágoa, apego à mágoa. Daqui a pouquinho. Estamos de volta, Antônio Roberto e você, eu quero observar o seguinte, parece que existe uma cultura da culpabilização do erro que se repete nas escolas, na família, nas instituições de uma maneira em geral. As pessoas culpam as pessoas que erram. Pois é justamente por isso que nós estamos falando disso. Além de a maioria das pessoas, do ponto de vista da cultura, ser voltado para o passado, fiquei morrendo de saudade, morrendo de mágoa, morrendo de culpa, as pessoas acham que faz um bem se culpabilizar o outro. Né? E, na verdade, por exemplo, o que acontece nos casais, por exemplo, o grande problema é que quando um começa a botar a culpa no outro, está dizendo para o outro o seguinte, você tinha que ser perfeito. Eu sou perfeito, você é que não presta. E aí isso acaba com a relação, porque aí vem a instituição da crítica. A crítica foi criada para culpabilizar, para criar. Você não pode fazer isso, você não pode fazer, olha o que você fez, olha o que é isso, o que é aquilo. E aí fica uma disputa para ver quem presta menos na relação amorosa. Imagina isso. Isso é uma relação amorosa. Relação pais e filhos. Antigamente, toda a formação da criança, e mesmo a relação de patrão com o empregado, era na base do chicote. Era na base do castigo, era na base da culpa. Era medo e culpa. São os dois sentimentos que os pais costumam usar para educar os filhos. E que os patrões usavam para educar os empregados. Claro, obviamente, deu certo. Né? Você imagina eu me relacionando com o meu filho, botando nele medo e culpa. Medo do que pode acontecer com ele ou culpa do que ele já fez. Quer dizer, então não tem o menor sentido. E há uma diferença total quando, por exemplo, uma mãe ou um pai ensina para o filho a aprender com o erro dele e quando ele bota culpa no erro que ele cometeu. Há uma diferença. E nas escolas a mesma coisa. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, a criança está carregando um litro de leite, né, e deixa cair, esparrama tudo no tapete e tal. A mãe repressora, a mãe culpabilizante, aquela que acredita que quanto pior, melhor, para o menino ficar sadio,
vai virar para ele, é um absurdo, você derramou isso você faz, já te falei, né? Seja perfeito, tem uns que ainda bate. A mãe que sabe que o erro é aliado do crescimento, ela vai virar para ele e falar, escuta, não foi legal isso que aconteceu. Então, vai lá pegar um pano e eu vou te ensinar como é que limpa. Aí ajoelha com ele, limpa o chão, fala, tá vendo? É isso aí. Mas isso acontece, aconteceu comigo. Mas todas as vezes que você for andar com leite, você toma com um pouco mais de cuidado. E se por acaso cair, você pega o pano, limpa, lava. Quer dizer, não, eu estou ensinando ele a aprender com o erro. Eu acredito que as pessoas erram. No outro, eu queria que meu filho não errasse nunca. Porque é impossível, né, Antônio Roberto? É impossível, não tem jeito. É da natureza humana. Está errado se não errar, porque a natureza humana é assim. Agora, por isso que a gente cresce, por isso que a gente desenvolve, por isso que vai em frente. Mas a Elizabeth, lá do Santo Antônio, ela está falando aqui que ela teve tantos relacionamentos frustrantes, tantos relacionamentos mal sucedidos, que parece que ela construiu uma defesa e toda vez que ela vai se relacionar, ela acaba fazendo, repetindo tudo aquilo que ela considera que foi errado nos relacionamentos anteriores. O que fazer para sair desse círculo vicioso? Como é que é o nome dela? Elizabeth. Elizabeth, todos nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Alguma participação em tudo que acontece com cada um de nós tem a participação da gente, não tem como. Às vezes numa proporção maior, numa proporção menor, mas tem um pedaço que pertence a mim. Eu não posso transferir para o mundo externo, para as outras pessoas, tudo que me acontece. Tem muita gente que fala que o problema é o marido acha que o problema é a mulher, o filho acha que o problema é os pais acham que é os filhos, todo professor acha que o problema é o aluno, os alunos têm certeza que o problema é o professor. Quer dizer, e é verdade, todo mundo tem participação na relação. Agora, se eu não descubro qual é o meu papel naquilo que está me acontecendo, qual é o meu pedaço, aí eu não corrijo. Então você diz, todos os meus relacionamentos são frustrantes. Por causa de quê? Você é chata, complicada, pegajosa, ciumenta, você critica muita pessoa, ela tem que descobrir qual é a sua sacanagem na relação. O que é que você faz que não está legal. Aí sim você pode mudar. Claro que tem problema dos outros, né? Tem o problema do rapaz que promete e não cumpre, tem aquele que gosta de te abandonar, mas também a sua escolha nele. Você deve perguntar por que você escolheu a pessoa assim, ou por que não terminou logo que viu que a pessoa é assim. Então, ou seja, para eu quebrar a chamada repetição compulsiva, todos nós temos uma tendência a repetir sempre a mesma coisa. É como se o mundo tivesse que mudar. Para eu resolver isso, eu tenho que descobrir qual é a minha parte naquela relação, a minha parte naquele problema. Então, Elizabeth, é claro que se você, quase todos os relacionamentos seus são frustrantes, e você já entra com o pé atrás ou na frente na próxima relação, significa que você ainda não descobriu, não tomou consciência qual é o pedaço que você precisa mudar. Muito bem. Geraldo, lá de Morrinhos, faz a seguinte pergunta. Foi casado há 15 anos e durante um bom período do casamento, a esposa declarava que o amava muito, que estava muito satisfeita, mas que depois de 15 anos, ela chegou para ele, terminando a relação, terminando o casamento, e alegando que não amava mais. Então ela fica muito assustada, é o que ele fala aqui, que como que o amor pode ter acabado? Será que esse amor algum dia existiu? Ou se acaba, né? O Geraldo, ele mora lá nos Morrinhos, né? Um grande abraço pessoal dos Morrinhos. Tive uma irmã que morou aí. Geraldo, é Geraldo, né? Geraldo. O negócio é o seguinte. Tudo na vida passa, tudo se transforma, tudo muda. O amor é um só. Só existe um amor, um tipo de amor. Esse amor tem várias formas. Você ama a Deus, é uma coisa. Você ama seu pai e sua mãe, é outra coisa. Você ama os seus filhos, é uma outra coisa. Você ama os amigos, é outra coisa. Você ama Montes Claros, é outra coisa. E você ama afetivo sexualmente uma pessoa, que é o caso do casamento. Quer dizer, eu amo as pessoas e essa eu escolhi para viver comigo um tipo de amor em que inclui, além do afeto, a questão do sexo, da criação dos filhos, etc.
Qualquer sentimento nosso, ele pode aumentar, crescer, desenvolver, ou ele pode diminuir, depende do que acontece. Vamos supor que eu ame uma mulher, vivo com ela e trato mal essa mulher o tempo todo. Sou bruto com ela, não tenho cuidado, trato mal, produzo medo nela o tempo todo, produzo culpa. Com o tempo ela começa a não gostar daquela pessoa. O amor acabou, sim, mas o sentimento amoroso, ele pode mudar de acordo com o que acontece. Se uma pessoa que é bruta para outra, por isso que é importantíssimo você cultivar a sua relação, seja qual for, através do afeto. Eu não vou querer conviver com ninguém, com nenhum amigo que fique me criticando o tempo todo, falando o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho, o que eu não... Com o tempo eu afasto. Esse é o grande problema do ciúme, do medo, da culpa. Quando você produz isso na outra pessoa, com o tempo ela vai te abandonar, com certeza. E nós somos mestres em produzir medo, culpa, vergonha, mágoa, etc. nas outras pessoas. Então, Geraldo, o problema não é a pergunta nessa, não. Você está com a pergunta falsa. Sua pergunta é uma pergunta quase filosófica. O amor acaba ou não acaba? Você vai perguntar o que aconteceu na relação sua com a sua mulher, ué? Ela te tratava bem, te amava, gostava, etc. E de repente, esses dois tiveram um problema. Pode ser uma mudança sua, pode ser uma mudança dela, pode ser a mudança dos dois. O certo é o seguinte, no começo, esse negócio de botar tristeza, ciúme, medo no outro, funciona. Depois começa a esfriar a relação. Isso não tem como. Então, se você perguntar, é o seguinte, não fica preocupado, não. Acaba-se, amor acaba, tudo acaba. O ódio também acaba. Se o ódio, que é pior, acaba, quanto mais o amor, que é mais leve, quer dizer, tudo acaba. Agora, mas em compensação, você pode amar outra pessoa e outra situação, outra coisa, quer dizer, mas a vida é assim mesmo. Agora, você tem que perguntar, não fica com pergunta falsa, não. Ah, então, Roberto, o amor acaba ou não acaba? É porque tinha ensinado que não acaba, né? Que amor é para sempre, que vai ser unido até a morte, né? Estejam unidos até que a morte os separe, em vez de estejam separados até que a morte os una. Né? Quer dizer, então é isso aí. Te ensinaram isso, você acreditou e agora já a coisa você está experimentando. Na prática, você que tem que me falar que acaba, pois se acabou. E o problema dela não é isso, eu não te amo mais. Sabe por quê? Porque mesmo tem muita gente que acha que o sexo é a coisa mais importante do casamento. Eu digo para vocês, não é. É muito bom, muito gostoso, muito necessário. No início é o que chama uma pessoa para outra, é um ponto de aproximação, mas com o tempo outros aspectos valem mais do que a sexualidade dentro do casamento, por incrível que pareça. E eu estou falando isso aí contra todos os psicólogos do mundo. O companheirismo, o estar junto, o sentir a pessoa próxima nas horas críticas, o não criticar, o aceitar o outro tal qual é. Você não sabe a alegria e o prazer que é conviver com a pessoa assim. Tendo sexo, não tendo sexo, sendo mais ou menos frio, ou menos, aí eu quero ficar com essa pessoa, que é uma amiga, né? Tem gente que é amigo, no verdadeiro sentido da palavra. O amor tem outros fundamentos, né, Antônio Roberto? Tem outros, né? É bom, o sexo também é bom e é necessário, é importante, principalmente no início mesmo, né? Mas todos os casamentos friam um pouco. É a instituição falando, vamos ser companheiros, vamos estar juntos, vamos trabalhar juntos. O pessoal quer essa presença, né, do amigo da coisa. Antônio Roberto, muito obrigada. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa, mas na próxima segunda-feira, na próxima sexta e na próxima quarta, nossos encontros, é bom lembrar o pessoal que nossos encontros são às sextas-feiras, segundas e quartas. Então, na próxima semana, a gente vai estar junto outra vez. Muito obrigado a você, Eli, e a você, pessoal amigo de Montes Claros. Meu beijo. Até mais, gente.